Eu sempre gostei do Batman. Dos heróis da DC, ele sempre foi meu favorito. Muito por dois motivos: os gadgets eletrônicos que ele usa e a abordagem de detetive que ele tem. E ele é um personagem complexo, um cara privilegiado que poderia ser qualquer coisa, inclusive nada, mas escolhe tentar consertar coisas que, segundo ele, estão erradas. E sem nenhum superpoder, além de uma obsessão sobre-humana, o cara faz acontecer. Inclusive, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, o personagem Lucius Fox cria um aparelho chamado High Frequency Generator. Mas o Batman faz uma adaptação a esse aparelho. E o Lucius Fox descreve o resultado final dessa invenção como algo bonito, antiético e perigoso. Essencialmente, aquela invenção havia se tornado um sistema de vigilância em massa. No filme, esse sistema usa celulares para criar imagens ao vivo e em 3D de toda a cidade de Gotham. E isso é interessante por um motivo. Parte do que os hackers fazem é justamente isso. Eles fazem um sistema exercer uma função que não era a função original dele. Por exemplo, recentemente saiu um paper mostrando como mouses podem ser usados como microfones. Os sensores ópticos do mouse conseguem captar as vibrações, e o software pode ser usado para transformar essas vibrações em som. Ou seja, ele reconstrói o som usando essas vibrações que foram capturadas pelo sensor óptico do mouse. De forma semelhante, no filme, o Batman usa os microfones dos celulares como sensores e isso permite que ele crie imagens em 3D, mais ou menos como um sistema de sonar, que tem tudo a ver com a forma como os morcegos utilizam para se localizar. O filme não fala exatamente como o Batman tem acesso aos celulares de todos os cidadãos de Gotham, mas como a Wayne Corp fabrica quase tudo, talvez ele tenha um backdoor instalado nos dispositivos que ele vende. Mas aqui entra a parte mais interessante. O Batman não está somente hackeando sistemas. Ele está explorando algo ainda mais fundamental: a informação que já existe, os sinais que já estão sendo gerados e os dados que ninguém percebe que já estão expostos. E isso leva a uma pergunta muito mais importante: quanto do que a gente faz no dia a dia já está sendo exposto sem que a gente perceba? Porque na prática, muitos dos maiores erros de segurança não acontecem quando alguém invade um sistema. Eles acontecem quando alguém tem acesso a informações que já estão disponíveis. E é aqui que entra um conceito fundamental de cibersegurança: a segurança operacional, ou a OPSEC. A OPSEC é sobre não expor informações sensíveis. Quando elas são expostas por uma empresa, por exemplo, os atacantes podem usá-las para causar danos. E quando os atacantes expõem informações sobre eles mesmos, essas informações podem ser usadas de maneira benéfica em investigações feitas pelas forças policiais. Hoje, no CyberNoob Podcast, veremos casos em que a segurança operacional foi um fator essencial. Esse é o episódio 3 do CyberNoob Podcast, onde eu contarei os maiores causos da cibersegurança mundial. Muito obrigado por fazer parte do começo desse projeto. Antes de começar a história principal do podcast, vou sempre contar uma mini história de algum acontecimento antigo da história da cibersegurança no CyberNoob Retro. Bora lá então. Hoje no CyberNoob Retro falaremos do Grupo 414. O Grupo 414 era um grupo de hackers da cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, que invadiu dezenas de sistemas de computador de alta segurança, incluindo os do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos anos 80. O nome vem do fato de que a cidade de Milwaukee, em Wisconsin, usava o código de área telefônico 414. O grupo era formado por adolescentes descritos como inteligentes, altamente motivados e energéticos, e tinha o objetivo de invadir sistemas sem serem notados. Eles invadiam computadores que executavam sistemas operacionais como o VMS e o RSTS. E o principal método de invasão deles era extremamente simples. Eles não usavam exploits avançados nem técnicas complexas. Eles usavam senhas padrão, credenciais fracas e informações públicas contidas nos manuais dos próprios sistemas. Hoje em dia, as senhas padrão de um sistema podem ser facilmente encontradas usando o Google ou uma LLM. Mas naquela época, encontrar senhas padrão para um sistema não era algo tão simples assim. E pelo menos uma vez por semana, eu falo lá no Instagram sobre o
problemão que é deixar sistemas expostos e configurados com credenciais padrão. E, evidentemente, desde os anos 80 e até antes disso, isso já era um problema. Muitas vezes, um sistema é implementado com as senhas que constam no manual porque alguém esqueceu de trocá-las ou porque a conveniência entrou na frente da segurança. E isso nos leva a um ponto central desse episódio do Cyber Podcast. O problema não era a habilidade dos hackers em si, e sim o que já estava exposto. Porque, na prática, esses sistemas não foram invadidos no sentido técnico. Eles estavam configurados de uma maneira vulnerável. E foi exatamente isso que o grupo 414 explorou. Mas a história não para por aí. Um administrador de sistemas responsável por várias máquinas que foram hackeadas pelo 414, chamado Chen Shui, percebeu que havia algo errado com um dos seus computadores. O Chen imediatamente entendeu que se tratava de uma invasão e chegou até a deixar uma mensagem para os hackers dentro dos próprios sistemas. E é claro, logo em sequência, ele entrou em contato com o FBI. Ou seja, os atacantes, obviamente, haviam deixado rastros. E naquela época, a internet funcionava através de dial-up, a famosa internet de escada. O usuário conectava o computador a uma linha telefônica usando um modem. E esse modem discava para outro computador ou para um provedor de internet. E essa conexão fazia um barulho. Os modems tinham um alto-falante, principalmente para a depuração e para o monitoramento do processo da conexão. Como a conexão de escada usava linhas telefônicas que eram projetadas para a voz, o alto-falante do modem permitia que o usuário confirmasse auditivamente se a conexão havia sido bem sucedida, garantindo que o modem estivesse funcionando corretamente. Esse som era literalmente a negociação entre duas máquinas. Toda vez que você ia usar a internet, você tinha que escutar esse som aí. E tinha gente que usava tanto a internet de escada que conseguia saber se havia algo errado com a conexão só escutando o barulho que o modem fazia. Esse som é um dos easter eggs contidos na trilha sonora aqui do Cyber Podcast. E tem alguns easter eggs que ninguém descobriu ainda. Mas o mais importante era que as conexões deixavam rastros, assim como hoje em dia. Quando o FBI começou a investigar o caso, eles rastrearam as ligações sendo feitas usando grampos telefônicos e conseguiram rastrear essas chamadas até a cidade de Milwaukee. E é aí que entra a falha clássica de OPSEC. Os hackers conseguiram acessar os sistemas altamente sensíveis e, como eles mesmos diziam, parte do objetivo deles era entrar e sair dos sistemas sem serem percebidos. Mas bastou um grampo para descobrir de onde as chamadas estavam vindo. A partir daí, os investigadores só precisaram entrar em contato com as empresas de telefonia para identificar quem estava associado àqueles números de telefone. Gerald Wondra, que tinha 22 anos na época, foi o primeiro a ser identificado e a receber uma visita dos investigadores. E logo em seguida, outros membros também foram identificados. No final das contas, a maioria deles fizeram acordos, pararam de hackear e pagaram indenizações. Um dos membros, Neil Patrick, acabou se tornando o porta-voz do grupo. Ele chegou a testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos em 1983, falando sobre os riscos da invasão de computadores. E ele mesmo disse algo que resume muito bem essa história. O acesso a esses sistemas não deveria ser tão fácil. Essa frase talvez seja a parte mais importante de tudo isso, porque, como eu citei, o grupo 414 não explorou falhas complexas. Eles exploraram a conveniência e a falta de atenção. E, ao mesmo tempo, eles mesmos foram pegos quando os investigadores exploraram as mesmas falhas, mas dessa vez cometida pelos hackers. E isso se conecta diretamente ao tema do episódio de hoje. Bora para o tema principal, então. Existe um canal no YouTube chamado Jim Browning. Essencialmente, o Jim é um cara que entende muito de hacking e usa esse conhecimento para hackear golpistas, principalmente aqueles que fingem ser suporte de TI de empresas famosas para dar golpes em idosos, pessoas com pouco conhecimento técnico e etc. O Jim já colaborou com a polícia e fez com que vários desses golpistas fossem presos. Mas ele vai além e faz ações autônomas também, entrando numa área cinzenta de hackear golpistas. Então não vou entrar no questionamento sobre se isso é certo ou errado. O objetivo aqui é analisar o que acontece,
para tirarmos nossas lições de cibersegurança disso. A estratégia principal dele é se passar por uma vítima e usar seus conhecimentos de hacking para invadir os computadores dos golpistas. As reações dos golpistas quando são desmascarados já viraram um clássico na internet. E isso geralmente acontece quando o Jim chama o golpista pelo nome verdadeiro dele. O Jim navega pela internet até encontrar um daqueles banners que diz algo do tipo: seu computador está com vírus, clique aqui para executar um escaneamento, ou clique aqui para ligar para o suporte de TI imediatamente. Aí ele clica nesses links e entra em contato com esses golpistas simulando ser uma vítima. Ao clicar nesses links, a vítima geralmente é instruída a entrar em contato com um call center, onde a vítima supostamente receberia uma ajuda de um especialista em TI, que na verdade é um golpista. Thank you for calling the support center. How may I help you? Yes, I seem to have a problem on my laptop because there's like an error screen which I can't get rid of, and it says to call this number, something about a Windows warning alert. Ao receber a ligação de uma vítima, esses golpistas têm dois objetivos. Um deles é fazer a vítima fornecer acesso ao computador dela usando um software de acesso remoto, tal como Anydesk, TeamViewer, Supremo ou LogMeIn. Aí o golpista convence a vítima a dar o controle do mouse para ele, para que ele possa rodar um monte de comandos que, na verdade, só fazem aparecer várias coisas na tela da vítima, fazendo a vítima achar que o computador está infestado com algum tipo de malware. A partir daí, o golpista tenta vender algum tipo de serviço com preços exorbitantes. Esse serviço seria, em teoria, para tirar o malware do computador da vítima e prestar algum tipo de suporte contínuo ou proteção contínua. Ao mesmo tempo, o golpista vasculha o computador da vítima à procura de informações sensíveis, como senhas, informações bancárias, documentos pessoais, o que for. E muitas vezes eles se tornam bem agressivos com a vítima, usando ameaças e xingamentos. E é aí que o Jim Browning entra em ação. Ele hackeia o computador do golpista e começa a analisar como a operação funciona. Nesse exemplo, com o golpista controlando o computador da vítima, ele diz para a vítima que ela precisa pagar $280 para que ele remova o vírus do computador dela. Essencialmente, o golpista não fará serviço algum no computador da vítima e começará a navegar para um link do PayPal para fazer um pagamento com um cartão de crédito que está salvo no navegador da vítima. Ao hackear o computador do golpista, o Jim estuda a ação deles de maneira detalhada, lê as mensagens internas, entende quem são os chefes, para onde vai o dinheiro, quais tecnologias são usadas. Depois de entender como a operação funciona, o Jim documenta toda a infraestrutura e, em alguns casos, toma medidas independentes para interromper o golpe, como expor a operação para a polícia local ou interferir na capacidade do call center de continuar operando. Várias operações do Jim resultaram em operações policiais que acabaram prendendo bastante gente. Mas como que ele faz para hackear esses golpistas? Como nós vimos, quem inicia o acesso remoto é o golpista. Através de um dos softwares que eu citei, os golpistas conseguem o controle total da vítima remotamente. Para começar, o Jim não usa um computador pessoal dele para fazer essas operações. Ele utiliza VMs, Virtual Machines, as máquinas virtuais, e elas são completamente isoladas do computador verdadeiro dele. Essa máquina virtual é feita para parecer ser o computador de um usuário não muito técnico e normalmente contém arquivos falsos, tais como um arquivo de texto com o nome de informações bancárias, outro arquivo de texto com o nome senhas, um histórico de navegação falso e documentos de vítima rica, tais como recibos de relógios, joias e carros. Isso faz com que o golpista seja convencido de que a vítima é um alvo lucrativo, fazendo-o gastar horas com aquela vítima falsa, em vez de focar em uma vítima de verdade. A partir dali, alguns cenários são possíveis para que o hacker invada o computador do golpista. O primeiro cenário é algum tipo de configuração permissiva, algo que permita que o golpista acesse o computador da falsa vítima, mas que também permita que a falsa vítima acesse o computador do golpista. Em alguns casos, se a transferência de arquivos estiver habilitada, o hacker pode tentar enviar arquivos que o golpista eventualmente execute, mas na prática isso raramente acontece de forma direta. O que costuma funcionar melhor é a engenharia social, convencendo o próprio golpista a abrir arquivos ou links no computador dele,
Esses arquivos, quando são executados pelos golpistas, permitem estabelecer uma conexão persistente mesmo depois que a conexão atual, que permite o acesso remoto, for terminada. Configurações inseguras são um problemão no mundo da cibersegurança. A OWASP é uma organização que analisa as falhas de segurança mais comuns e faz um top 10 com elas. No top 10 divulgado em 2025, em segundo lugar, nós temos Security Misconfiguration, ou seja, um aplicativo ou serviço que foi configurado de forma inadequada e criou uma vulnerabilidade de segurança. Uma abordagem mais clássica envolveria identificar o endereço IP real do golpista para então realizar a enumeração de rede, buscando serviços expostos, como RDP, SMB ou algum tipo de serviço mal configurado. Mas geralmente não é essa a estratégia usada pelo DIAM. O que ele geralmente faz é usar a engenharia social para fazer com que os golpistas copiem um arquivo malicioso para os computadores deles. Então, às vezes, ele pode deixar um arquivo isca na área de trabalho, do tipo banco.pdf ou senhas.doc, ou então eles podem mandar o link desse arquivo para os golpistas, para que esses arquivos maliciosos sejam baixados nas máquinas deles. Não fica claro qual malware o DIAM usa ou se ele desenvolveu o próprio malware, mas é um malware que captura a tela, o som e as teclas digitadas pelos golpistas, além de, é claro, dar o controle total do sistema para o DIAM, que continua hackeando quando o golpista não está utilizando o computador, movimentando-se lateralmente para outros sistemas e descobrindo sistemas de câmera e etc. A partir desse acesso, o hacker geralmente passa um tempo ali analisando como funciona o esquema, quais sites eles usam, quem são os donos da operação, quanto dinheiro eles fazem, quem são as vítimas. O DIAM faz uma investigação completa, chegando até mesmo a ligar para vítimas que estão prestes a cair no golpe ou que já caíram no golpe, para evitar que os golpistas arranquem mais dinheiro dela. Tiveram investigações em que o DIAM chegou a enviar pessoas para irem fisicamente à base de operações desses golpes para analisar tudo pessoalmente. Depois de entender como a operação funciona por completo, ele parte para acabar com ela. Às vezes, ele acaba com os bancos de dados dos golpistas, expõe suas identidades e por aí vai. Um dos ataques que o DIAM costuma fazer é usar um serviço que fica fazendo milhares de ligações falsas para o call center, inundando o call center de ligações falsas e impedindo que vítimas de verdade liguem para o call center. E é aqui que entra um fator decisivo. A maioria desses golpistas tem uma segurança operacional extremamente fraca. Por exemplo, muitas vezes o DIAM descobre quem os golpistas são porque, ao invadir o computador usado por eles, vários documentos pessoais estão espalhados pelo computador. Seria como um espião num país estrangeiro, numa missão ultra secreta, ser pego com um crachá que tem o nome real dele e escrito espião, além de ter cartas que detalham todos os passos da missão. Só para lembrar, a segurança operacional, ou OPSEC, é basicamente o quão bem uma pessoa ou organização consegue proteger suas próprias informações. Se o DIAM hackeasse o computador do golpista e não tivesse informação alguma ali para ser descoberta, o DIAM teria uma dificuldade bem maior para descobrir essas informações. Em uma das suas operações mais clássicas, o DIAM pediu para um amigo ligar para o golpista fingindo ser uma vítima, e quando o golpista entrou no computador da vítima falsa, o DIAM usou um pato digital para arrastar um documento para dentro da tela. E esse documento era a identidade verdadeira do golpista. E o que vemos nesses casos é que os golpistas usam computadores pessoais para aplicar golpes, deixam arquivos com os dados das vítimas abertos, reutilizam senhas, expõem câmeras internas e, o mais crítico, executam qualquer arquivo que recebem. Nesse caso, quem está sendo exposto são os cybercriminosos. Então isso pode ser usado de maneira benéfica pela polícia em uma investigação. Mas quando quem está vulnerável é uma pessoa normal ou uma empresa, isso pode ser usado de maneira maliciosa pelos atacantes também. Uma das falhas mais comuns de OPSEC é deixar vazar localizações através de metadados de fotos. Na verdade, teve uma vez que o DIAM vasculhou os arquivos de um golpista e achou uma foto. Essa foto continha coordenadas de GPS nos metadados, o que permitiu que a localização exata do golpista fosse extraída dessa forma. Extrair metadados de um arquivo é algo bem simples e pode ser feito com uma ferramenta tal como a EXIF Tool.
E isso vale para pessoas que também entendem bastante de tecnologia. Não importa o quão avançado seja o seu conhecimento técnico, um único erro de OPSEC pode ser o suficiente. E no próximo capítulo nós vamos ver exatamente isso. Um dos nomes mais conhecidos da cibersegurança, alguém que construiu um império baseado na segurança digital, que levou uma vida altamente controversa e tentou se esconder e foi encontrado por causa de uma foto. Em 2012, John McAfee, o mesmo nome por trás de um dos antivírus mais famosos do mundo, estava vivendo em Belize. É até difícil explicar quem foi John McAfee, mas ele já não era mais apenas um empresário de tecnologia. Ele era um cara controverso, excêntrico e bem complexo. No dia 11 de novembro de 2012, um vizinho de McAfee foi encontrado sem vida em sua casa. A polícia de Belize rapidamente começou a investigar e, quase imediatamente, John McAfee se tornou uma pessoa de interesse no caso. Mas McAfee não quis falar com a polícia. Na verdade, ele fez o oposto. Ele desapareceu. E enquanto as autoridades tentavam localizá-lo, McAfee começou a dar entrevistas, mas não de uma forma tradicional. Ele ainda estava em fuga, mas ainda assim continuava falando com os jornalistas. Um desses jornalistas era da revista Vice. E aqui começa a parte que transforma essa história em um clássico de OPSEC. O jornalista conseguiu contato com McAfee e, em algum momento durante essa comunicação, McAfee concordou em ser fotografado. A ideia era simples: provar que ele estava bem, mostrar que ainda estava livre e tentar manter o controle da narrativa. A foto foi tirada e foi publicada na Vice. Até aqui tudo parecia normal, entre aspas, em se tratando de John McAfee. Mas tinha um problema quase invisível. A imagem havia sido publicada sem que os metadados fossem retirados. E foi então que outro veículo, a Wired, analisou a foto. Ao examinar os metadados EXIF da imagem, eles encontraram algo extremamente sensível: coordenadas GPS. Coordenadas reais apontando diretamente para a localização de McAfee na Guatemala. Esses metadados podem incluir o modelo do dispositivo que tirou a foto, a data e a hora, as configurações da câmera. Em alguns dispositivos, as coordenadas GPS também são capturadas. Ou seja, o arquivo da foto não é somente a imagem. Ele pode conter informações invisíveis, mas que na verdade não são tão invisíveis assim. Essas coordenadas apontavam para um local específico na Guatemala. E assim, a localização aproximada de John McAfee foi exposta. Pouco tempo depois, ele foi localizado pelas autoridades guatemaltecas. A Vice rapidamente removeu os metadados da foto depois que eles perceberam o que tinha acontecido. Eles afirmaram que não tinham a intenção de revelar a localização da foto. E o mais interessante disso é que isso não aconteceu com uma pessoa comum. Aconteceu com alguém que construiu um software de cibersegurança e entendia muito de segurança digital. E até mesmo um especialista pode cometer um erro de OPSEC. Mas, por se tratar de John McAfee, é claro que a história não acaba de forma simples. Depois que os metadados foram descobertos, ele publicou em seu blog que havia manipulado os metadados EXIF da imagem de propósito, como parte de uma estratégia. Mas essa explicação é controversa, porque a análise mostrou coordenadas reais, compatíveis com a localização onde ele foi encontrado. Então, John McAfee foi pego pelos metadados expostos em uma foto. Mas e quando a falha de OPSEC não vem apenas de um erro, mas sim de uma série de ações? Em 2022, depois que o FBI derrubou um dos maiores fóruns de cybercrime da internet, o Raid Forums, um novo nome começou a ganhar força, um fórum chamado Breach Forums. E por trás dele estava um administrador que comandava quase tudo no site, um cara que tinha um apelido de Pom Pom Purim. Esse Breach Forums cresceu rapidamente e chegou a ter centenas de milhares de usuários. E o tipo de conteúdo ilegal que circulava ali era exatamente o que você imagina: bases de dados vazadas, credenciais roubadas, acesso a sistemas comprometidos, ou seja, era o lugar para onde hackers iam depois de conseguir roubar algum tipo de dado ou conseguir ter acesso a algum sistema ilegalmente. Então era como se fosse um marketplace ilegal cheio de dados roubados, e era uma operação bem grande. E como todas as operações desse tipo, tudo se baseia no anonimato.
O que muitos desses hackers não sabiam era que os investigadores haviam obtido acesso a todo o banco de dados do Raid Forums, o antecessor do Breach Forums, incluindo as mensagens privadas enviadas de um usuário ao outro. Mas em março de 2023, agentes federais bateram na porta de uma casa em Peekskill, Nova York, e prenderam um jovem de 20 anos. E segundo o FBI, ele confirmou no momento da abordagem que era o Pom Pom Purim e que também era o administrador do Breach Forums. Mas como que esse cara que operava um marketplace ilegal foi identificado? Foi através de uma falha de OPSEC. Mas diferente do caso do McAfee, isso não aconteceu somente por um erro. Antes de ser dono do Breach Forums, o Pom Pom Purim era o usuário do famoso Raid Forums que eu citei e tinha conversas com o fundador do Raid Forums. E como eu também havia dito, essas conversas foram acessadas pelos investigadores e em uma dessas conversas, o Pom Pom Purim entra em contato com o fundador para falar que um dos vazamentos que estavam sendo vendidos no Raid Forums não era completo, era somente um vazamento parcial. O vazamento em questão era o vazamento de um site chamado AI Type. O Pom Pom Purim disse ao fundador do Raid Forums que ele tinha certeza absoluta de que um endereço de e-mail específico havia sido vazado nesse vazamento, mas que quando ele comprou os dados desse vazamento no Raid Forums, esse endereço de e-mail específico não estava lá. E dessa forma ele pôde deduzir que o vazamento que estava sendo vendido como um vazamento completo, na verdade era somente um vazamento parcial. Ou seja, ele estava meio que reclamando para o fundador do site que ele havia tomado um golpe ao comprar um monte de dados roubados. Vai entender a lógica dessa galera. De qualquer forma, o fundador do site respondeu dizendo: de qual e-mail específico você está falando? E o Pom Pom Purim respondeu: connorfitzpatrick02@gmail.com. E Connor Fitzpatrick é o nome verdadeiro do Pom Pom Purim. E aí, quando os investigadores analisaram essas mensagens, eles começaram a traçar os identificadores para suspeitos. Ao fazer uma investigação, enumerar os identificadores de um indivíduo é essencial. Talvez seja o apelido, o nome de usuário, uma cidade, um carro que o indivíduo dirige, a configuração de VPN específica que ele usa. Dessa maneira, num mar de informações, quando 2 ou mais desses identificadores aparecem numa análise, talvez seja possível identificar o indivíduo. E o Pom Pom Purim havia feito outro endereço de e-mail, dessa vez o connorfitzpatrick2002@gmail.com, e esse e-mail estava conectado à conta dele no Google Pay. Essa conta do Google Pay estava conectada a um cartão Visa que tinha o nome real e o endereço do Pom Pom Purim. Essa conta também estava conectada a 2 celulares que ele tinha. E esses 2 celulares estavam conectados a 2 números de celular no nome do Connor, além de estarem associados a IPs que foram usados para acessar as contas do Pom Pom Purim no Raid Forums. Ou seja, vários identificadores foram conectados usando as falhas de OPSEC que foram feitas por parte do cybercriminoso. Além disso, vários outros identificadores foram usados para associar Pom Pom Purim a Connor Fitzpatrick. Ele foi preso e foi sentenciado por vários crimes, incluindo crimes terríveis. Após a prisão de Connor, o Breach Forums saiu do ar dias depois. E aí os investigadores tiveram acesso aos bancos de dados do Breach Forums e fizeram ainda mais conexões. Depois de várias indas e vindas, em agosto de 2025, o Breach Forums ficou fora do ar de vez e agora está sob o controle das autoridades. Esse foi o 3º episódio do Cybernoob Podcast, onde eu contarei os maiores causos da cibersegurança mundial. Um agradecimento especial a todos que estão me acompanhando no começo desse projeto. Até logo!